Olá, meu nome é Marcelo Espanha e começa agora o nosso programa Negócios e Carreira. Olá, gente, no programa de hoje, então, conversaremos então com a nossa querida Jessie, nossa psicóloga, coach. Não perca essa entrevista, vai ser muito interessante. Já agradecendo o nosso querido André Galante, da Galante Design. Você que precisa cuidar das suas mídias sociais, no New Tower Plaza, 16º andar, sala 1604, você pode cuidar das suas mídias sociais. É muito importante que você cuide. E o nosso querido MySkills, né, que nos ajuda sempre, que é o nosso programa, que é o nosso aplicativo. Você precisa conhecer www.myskills.com.br, está passando aqui no vídeo para você ver. E você que precisa ou queira mandar sua pergunta, anote o telefone 44 99913 0146. Fale conosco. Sendo assim, vamos à nossa entrevista de hoje. Olá pessoal, voltamos aqui então com o nosso programa Negócios e Carreira. Hoje recebendo uma pessoa muito especial, Jessie. Obrigado pela participação. Eu sei que a tua agenda é bem apertada, né? É bem complicado e eu agradeço de você estar aqui hoje, tá? Eu que agradeço. Eu sempre estou na posição de entrevistadora. É verdade. E hoje eu estou sendo entrevistada, mas é uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e das experiências que eu tenho aqui com vocês. Que bacana. Douglas, mais uma vez, obrigado. Também a agenda, né? Não deixa, né? Mas enfim, você fez de tudo para estar aqui hoje, eu te agradeço. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tá? Ok, eu fico feliz e sempre para ajudar as pessoas a pensar diferente, ter atitudes diferentes, para mim é uma satisfação contribuir. Então, Jess, como que o comportamento humano, a psicologia pode ajudar o comportamento de uma pessoa a se dar bem dentro de uma empresa hoje, a ser melhor do que ele já é? Enfim, como que a psicologia ajuda essa pessoa? Muito bem, a psicologia, Marcelo, dentro das organizações, ela estuda os fenômenos psicológicos, então ela pesquisa a cultura dessa empresa, as crenças, os valores que estão inseridos dentro dessa empresa. Então, pensando neste funcionário, como e de que forma ele pode render nessa empresa, como ele pode ter uma saúde mental tanto dentro da empresa. Então, quando a gente se fala em psicologia organizacional, nós não estamos atrelados somente a esses processos de cargos e salários, recrutamento e seleção, mas também a essa formação de como essa empresa tem de visão, missão, valores e o que esse funcionário precisa fazer para se adequar a este propósito e essa missão da empresa. Nossa. Interessantíssima essa questão, porque hoje as pessoas veem a psicologia como outra forma. É só para clínica, é só para isso, é só para aquilo. Mas dentro da empresa ela é fundamental, não é verdade? Com certeza, ela é fundamental e primordial, porque trabalha essa autopercepção, esse autoconceito. E alinha também, de repente, aqueles funcionários que estão em determinados cargos que não é o cargo adequado para este funcionário, de repente precisa se alinhar algumas coisas, contratar novas pessoas, mandar embora outras pessoas. Então a psicologia ajuda nesse autoconceito, nessa autopercepção, no geral, assim, da empresa e também trabalhando em si as pessoas responsáveis pela empresa, o que elas querem, o que elas procuram e por aí vai. Legal, gente, presta atenção nas dicas, que é muito interessante. Douglas, meu amigo, seguinte, nós tivemos um programa passado falando de comportamento humano com Orlando Pavani, né? Você como consultor e coach, assim, o que você pode dizer porque a gente tem muita desarmonia dentro das empresas entre empregador e empregado. Você como consultor e coach, qual que é a sua dica para essa pessoa e para esse empregador, para eles andarem em harmonia? Ótima pergunta. Um primeiro passo é a identidade, né? Saber quem é quem em cada processo. Então, de repente, em algum segmento, eu sou autoridade, eu sou um líder, eu sou um gestor. Em outro segmento, eu posso ser liderado, subordinado, receber ordens e diretrizes. Então, o primeiro ponto é quem eu sou na organização, qual é o meu papel, como eu posso contribuir.
E o outro ponto relacionado ao crescimento é aquele sabendo quem ele é, como ele vai agir. Se eu sou um profissional, estou para servir, então eu preciso ter a minha atitude voltada para a prestação de serviço, para a prestação de contas, para um relacionamento mais próximo, para eu me relacionar melhor, né? Nós fazemos as nossas baterias de recrutamento e eu dou atividades, Jesse, para a pessoa fazer atividades ali de 10 a 15 minutos. E quando termina, ninguém me procura. Eu falo assim, aqui eu sou a tipologia do seu futuro patrão ou eu sou a tipologia de todos os seus ex-patrões. Agora, você termina o serviço, você não tem a atitude de falar, eu terminei o meu trabalho. E aí, fala assim, você não me passou nada, eu não vou fazer. Então, quando o colaborador ele precisa e percebe a importância de se relacionar com a autoridade, com o patrão, ele cresce. E aí, se nós trouxermos para a Bíblia, né, Marcelo? A Bíblia fala lá da parábola dos talentos, quando o administrador ele distribui os talentos, 5 para um, 3 para outro, e aí ele pega, ele sai. Então o empresário ele tem que aprender a delegar. Delega, sai e deixa a equipe trabalhar. E quando ele volta, ele tem que saber prestar conta e a equipe também tem que saber prestar conta. Então, um dos pontos principais para que a empresa ela tenha um crescimento e uma evolução é quem eu sou nessa organização. Qual é o meu papel? O que eu posso contribuir com meus dons e com meus talentos? Isso, Douglas. Só pegando aqui, a sua resposta está muito relacionada também com essa inteligência emocional e cognitiva. Se essa pessoa não tem essa autopercepção, esse autoconceito, dificilmente ela vai ter essa iniciativa, vai ter uma tomada de decisão. Então, é importante até salientar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que não é só o profissional da psicologia, mas tantos outros profissionais que trabalham na área administrativa, como na saúde mental que a gente fala em relação hospitalar, quando a psicologia também está inserida, a gente não faz um trabalho sozinho. Nós temos um trabalho conjunto, então uma equipe multidisciplinar. E a empresa é a mesma coisa, só muda o direcionamento. Então, a psicologia, tanto coach, né, quanto também consultores e tantos outros profissionais que trabalham nessa área, a importância de ajudar essa pessoa a ter essa autopercepção, trabalhar essa inteligência emocional, cognitiva, para que ele venha ter essas iniciativas, para que essa pessoa não venha estar retraída, né? Ela se fecha num mundo com medo de errar. Na verdade, é esse medo do julgamento, medo de errar. Verdade. Então, é importante trazer isso para as pessoas, esse incentivo. Se você tem dificuldades, é melhor que você apresente essas dificuldades, porque se você omitir, isso pode ser negativo para você. Concorda? Exatamente, isso que você fala. Um dos pontos que a gente usa muito no recrutamento é a avaliação comportamental. E eu tenho uma atividade que eu chamo de da viagem à Lua, e tem várias atividades que a pessoa precisa fazer. E eu já percebi pessoas que elas escondem as coisas. E aí vai trabalhar e repete aquele comportamento, né? Porque o comportamento é algo que se repete. Então, se eu tenho um hábito, esse comportamento vai repetir. Ele vira um ciclo vicioso de repetições, que aí o Augusto Cury chama de janela killer, né? O Daniel Goleman, ele fala dos insights que tem lá em relação ao cérebro. Então, assim, quando eu começo a compreender que eu posso gerenciar as minhas emoções, né? E aí trazendo para o contexto bíblico, o pastor acabou de falar, né, que a ansiedade já não vem de Deus. Então, se eu estou ansioso, está faltando Deus em mim. Então, a partir do momento que eu começo a acreditar em Deus, eu começo a gerenciar as minhas emoções e me relaciono com a minha autoridade. Jesus, como autoridade, ele tinha um prazer enorme de se relacionar com os discípulos. Quanto mais próximos os discípulos estavam dele, mais se parecia com Cristo. Agora, a equipe que fica longe do seu patrão, que fica longe do seu diretor, que fica longe do seu líder, ele vai ficar se parecendo com quem? Com a concorrência, com os colaboradores desmotivados, com a depressão, com a tristeza, né, com o medo. Não, vai para perto daquele que tem a visão. Como você falou, de missão, visão, valores. Quem é que compreende esse todo? É o gestor, é o líder. Gente, que bacana, que conversa sensacional. Aproveitando, falando um pouquinho das baterias de testes, elas são feitas atualmente aqui no Setebari. E está sendo uma experiência sensacional, né, Jess? Muitas pessoas, elas afloram sentimentos assim na hora das baterias de testes. Dentro dessa questão, eu gostaria de pegar um gancho e falar sobre as emoções, né?
Acontece comigo, acontece com todos. A gente tem uma dinâmica interessante, né? Douglas chama a dinâmica dos heróis. Douglas é o Homem de Ferro, porque é a personalidade dele. E engraçado, quando ele pediu pra mim, pra eu fazer eu ser um herói, eu fui o Logan, que é o Wolverine, que ele é impulsivo, ele é nervoso, ele bate, não sei o que, as garras saem, enfim. Essas pessoas estão se confrontando hoje no ambiente de trabalho. A gente tem muita intolerância no trânsito, enfim, em tudo quanto é tipo de lugar. Mas como nós estamos falando do lado empresarial, o que você pode dar de dicas para as pessoas controlarem as emoções no ambiente de trabalho, que é onde causam mais demissões? As pessoas saem de si e às vezes brigam e, enfim, falam que não devem e são demitidos. O que a psicologia pode ajudar nessa questão? Sim, isso acontece diariamente em todos os lugares, seja no meio empresarial quanto familiar. Então, assim, não existe fórmula secreta, existe um caminho a ser percorrido, que é o autoconhecimento. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu quero ir, quando eu sei quais são, né, as minhas habilidades, os meus medos, quais são os momentos de qualidade que eu sinto que eu tô indo, que eu sou assertivo, as minhas potencialidades, vamos dizer assim. Quando eu tenho essa consciência, eu consigo me colocar, eu consigo saber dosar os momentos, né? Porque assim, fica com aquela síndrome de Maria Gabriela, nasci assim, morri assim, você... Não, a gente tem uma personalidade, sim, mas tem muitas coisas dentro dos nossos comportamentos que são construídas, assim como caráter. Tem gente que fala assim, eu nasci com esse tipo de caráter, é a minha vida. Não. Caráter, ele é construído através dos seus costumes, das crenças, das pessoas que estavam à sua volta, do contato e da percepção que você teve com esse mundo fora de você. Então, a dica é, olhe para dentro de você, se permita a conhecer a si. Tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas têm medo de olhar para aquilo que há de ruim dentro delas. Verdade. Jessie, mas isso é o mal, eu tenho mal dentro de mim, jamais. Mas eu posso citar que Carl Jung, ele fala, melhor dizendo, até Jung, ele diz que nós temos uma sombra. E ele não lança isso como um lado diabólico, mas ele coloca isso como uma sombra que nós não queremos olhar, mas ela nos acompanha, que são os lados negativos. E se as pessoas têm a consciência de que eu tenho as minhas qualidades, eu acredito nisso, a verdade é essa, isso é o certo, isso é o correto, tá. E aquilo que não é tão bom em mim? Por que é difícil admitir que às vezes eu tenho inveja do outro? Por que é difícil admitir que às vezes eu quero uma coisa e que não é permitido, é proibido segundo as minhas idealizações, os meus conceitos de vida? Então, a questão é se permitir amar o seu lado negativo e amar o seu lado positivo. Assim como você valoriza aquilo que há de bom em você, abrace aquilo que há de ruim também. Você tem defeitos e todo mundo tem defeitos. E quando eu tenho consciência que eu tenho algumas coisas dentro de mim, na minha vida, que eu preciso melhorar, isso se torna libertador. Verdade. Isso me faz ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu sei que em alguns momentos eu me sinto insegura. Sinto insegura por quê? Me sinto insegura porque eu quero a aprovação de quem? Me sinto insegura porque eu quero mostrar o quê para as pessoas? Em certos momentos eu tenho raiva daquilo. Mas eu tenho raiva por quê? O que me faz ter essa raiva? E essa raiva vem de quê? Então, assim, as pessoas se blindam de máscaras, vamos dizer assim, de personas, e essas personas, atrás de tudo isso, existe um ser humano indefeso, sensibilizado, e que de fato, se promover esse autoconhecimento, se começar a sentir e começar a perguntar por que eu estou sentindo essa emoção. Tem gente que não consegue nem denominar o nome das suas emoções, então é a necessidade de autoconhecimento. O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Começar a ligar os pontos da sua vida, as experiências. Isso vai promover o autoconhecimento, porque isso é primordial. A partir do autoconhecimento, nada mais te segura. Você cresce como ser humano, você tem maturidade, você alcança os lugares onde você sempre sonhou e você se identifica, como o Douglas falou, a identidade. Ela fica clara para a pessoa.
e esses comportamentos dentro das empresas, nós vamos discutir com o Douglas Camilo já, depois dos nossos comerciais. Aguarde aí.